Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Bruna Mello, muito prazer em receber vocês aqui no meu canal para mais um vídeo. E esse conteúdo de hoje, ele é um conteúdo assim pra gente fechar um pouquinho o semestre letivo e as aulas terminando, tanto na graduação quanto nas escolas, na pós, enfim, programas de mestrado, doutorado. E a gente faz uma reflexão enquanto aluno daquilo que foi proveitoso, daquilo que a gente conseguiu aproveitar do semestre. E os profs também têm essa reflexão sobre o papel que desempenharam na vida dos estudantes, dos acadêmicos durante o semestre, durante o ano letivo, principalmente por ser dezembro, então a gente está fechando aí o ano letivo de 2019. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês para esse período, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, e daí eu decidi, assim, veio a ideia de falar um pouquinho sobre os desafios dos professores, sobre essa questão aí dos desafios que o professor tem ao longo da vida. E para me inspirar a falar para vocês sobre esse assunto, eu vou focar bastante nesse livro aqui, que é um livro do Leandro Carnal, Conversas com um Jovem Professor. Confesso para vocês que esse livro aqui é um livro de cabeceira, é um livro que eu leio todo final de semestre e todo início de semestre. Eu dou uma folhada nele de novo, ele é um livro curtinho, rápido de ler. Frequentemente eu reviso e às vezes eu leio ele todo de novo, porque sempre que eu leio eu encontro algo diferente que tinha passado batido na minha leitura, que precisa de um pouco mais de atenção, e eu faço boas reflexões. O Leandro Carnal, assim, eu sou uma super fã do trabalho dele, tanto no âmbito da filosofia, das reflexões que ele traz, quanto no âmbito da educação, o papel que ele tem desempenhado no auxílio da educação aí do nosso país. Então eu gosto muito dele. Esse livro aqui é um livro que eu li no início da minha jornada docente, da minha carreira docente. Quando eu encontrei esse livro conversou muito comigo, realmente porque ele se trata da história de um professor que, na história, na narrativa, o Leandro Carnal, com toda a experiência que ele tem, professor experiente, conversando com aquele professor lá do início da carreira dele, sem a experiência, sem a bagagem. Então é uma conversa que ele tem realmente dele com ele mesmo em momentos diferentes da vida dele, e o que ele poderia ter dado de conselhos para ele próprio depois de toda essa experiência que ele tem. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, trazer essa reflexão para vocês, sobretudo porque a carreira docente, ela é louvável e ela tem muitos aspectos. Agora entrando em reflexão sobre o futuro da educação, sobre o papel que os professores vão desempenhar, se eles vão existir ou não em sala de aula. E tirando todas essas coisas aí que a gente ouve falar, tem um papel realmente assim, do coração do educador, do professor, sobre o que a educação significa para ele, em meio a toda a complexidade que é a educação, não só no nosso país, mas a educação enquanto aspecto, enquanto processo de ensinar e aprender. Então eu vou falar um pouquinho para vocês então hoje nesse vídeo, alguns pontos aí específicos que eu selecionei desse livro para trazer para vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dá essa força para a gente poder upar, poder potencializar esse vídeo, as suas visualizações aí, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo que eu faço com tanto carinho e dedicação para vocês. Clica lá no sininho para receber as notificações e vai acompanhando meu conteúdo. Comenta aqui embaixo nesse vídeo o que você achou, as suas experiências. Quem é educador, comenta as suas experiências, se concorda, se discorda, quais são os desafios também que percebe mais inerentes a essa carreira, e a gente fala sobre isso. Então o meu vídeo de hoje é uma dedicatória aos educadores, aos professores, de coração de educador para coração de educador. Então é uma conversa da Bruna aí com os educadores que eu quero propor hoje, falando um pouco então desses desafios que não só o jovem professor enfrenta, mas que a gente sempre está refletindo e repensando a nossa carreira e modificando os nossos projetos, os nossos moldes
para conseguir entrar em todas as novas ondas, surfar em todas as novas ondas e entendendo a complexidade da sala de aula e entendendo os alunos também, o aprendizado, as inteligências, toda essa complexidade, né? Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso e então reitero, é uma dedicatória de coração para todos os educadores e espero que isso possa contribuir para as reflexões de vocês também. Cadê a xícara do meu cafezinho? Já tá gravando? A xícara tá lá. Olá pessoal, vamos então para o nosso conteúdo desse vídeo, um pouquinho dos desafios, essa conversa com os professores sobre os desafios da educação. Lembrando então, né, esse aqui é o livro que eu vou usar como referência, Conversas com um Jovem Professor. Quem tiver a oportunidade, é um livro fantástico, um deleite assim pra gente refletir bastante sobre a educação. Eu vou trazer alguns pontos aí que eu gostaria de frisar sobre o que o livro aborda, quais são as reflexões que ele faz e poder contribuir um pouco com a jornada de todos vocês, né? Bom, deixa eu deixar ele aqui. O livro, a grande motivação, assim, né, que o Karnal fala desse livro, é um comentário assim de que por mais que o professor ele se prepare, lembrando antes, né, que eu comentei que ele faz uma reflexão num professor de meia idade conversando com um professor que está começando a sua carreira docente e o que ele gostaria de ter ouvido se ele tivesse a oportunidade. Então por isso que é uma conversa dele com ele mesmo, né, como se ele voltasse no tempo com toda essa experiência dele e pudesse conversar com ele mesmo lá no início sem saber o que fazer. O que o Karnal gostaria de ter ouvido? E não é só o Karnal, todos os professores, quando a gente inicia dentro de uma sala de aula, a primeira vez que a gente vai para uma sala de aula de verdade, com os nossos alunos, a nossa turma, a gente passa por uma transformação muito grande de que a gente realmente gostaria de ter ouvido, de ter recebido orientações plenas do que a gente tem que fazer. Isso é em todas as carreiras, em todas as áreas que a gente tem. Mas se a gente pudesse, né, eu hoje com os meus 5, 6 anos aí de docência, no ensino superior, de graduação e pós-graduação, se a Bruna de hoje pudesse voltar para dar dicas para a Bruna de 5, 6 anos atrás, seriam outras perspectivas para buscar essa compreensão das complexidades da sala de aula e toda a jornada que eu vim traçando por todo esse tempo. Mas obviamente que a experiência de viver, né, dentro desse limite de tempo, né, neste ínterim entre a Bruna de hoje, há 5, 6 anos, o Karnal do livro, que fala para o Karnal do início, e nós todos educadores, né, este ínterim de tempo aí que a gente passa, é um aprendizado muito importante, é uma experiência que ninguém consegue nos passar. A gente não tem essa oportunidade de ir para frente e voltar para contar, para refletir como seria. A gente vive isso à flor da pele a todo tempo e ninguém nos ensina. Por mais que o mestrado acadêmico, eu fiz o mestrado acadêmico para realmente me preparar para a docência, o meu doutorado também é um doutorado acadêmico, voltado para pesquisa e para docência, tenho profissional também, mas o meu é específico bem para a docência, né, que sempre foi a minha paixão, sempre foi a minha escolha de vida, de carreira, e dentro disso eu tive o preparo todo no mestrado, participando de bancas, participando de aulas, tendo a oportunidade de aprender, de ver, né, como faz uma prova, como faz um planejamento de uma aula, mas a partir do momento que a gente entra numa sala de aula pela primeira vez, só a gente sabe o que a gente tem que fazer. E o Karnal traz isso no livro, ele traz uma reflexão de que ele gostaria de ter ouvido essas palavras de preparo e de conforto, de que tudo vai dar certo, de que tudo é um aprendizado proveitoso lá no início. Né? E que o professor, ele, por mais que ele saiba, que ele venha cheio de leituras, de doutorado, de pós-doc para dentro de uma sala de aula, né? Tem coisas dentro de uma sala de aula que ele só aprende a lidar realmente na sala de aula. Os métodos de avaliação, chamada, prova, né? As diferenças entre os alunos, o processo de aprendizado, as inteligências. A gente já falou, né, aqui no canal sobre como as pessoas aprendem melhor, os tipos de aprendizado. Então, assim, são N fatores que, por mais que a gente tenha uma carga de conhecimento teórico, empírico,
é somente na prática mesmo que isso acontece, né? Então não tem como fazer diferente nesse sentido, porque é a experiência que realmente nos conduz para isso, né? Bom, o próximo tópico, então, que eu quero trazer para vocês do livro é que ele comenta, assim, essa busca de sempre ser um professor melhor, né? De estar se melhorando a partir do momento que a gente começa a entender o processo, a gente começa a aprender mais sobre a gente enquanto educador e o que a gente pode contribuir. No início é tudo muito mecânico e depois passa a ser mais emocional. O processo de aprendizado, a relação com as pessoas em sala de aula começa a ser mais emocional quando a gente entende mais de empatia, das relações pessoais, de aspectos da comunicação. A gente vai errando e aprendendo, e esse errar e aprender ele é fundamental, e o Karnal traz isso, né, no livro. É muito importante que eu busque essa transformação, busque essa melhora, mas sempre possa ir corrigindo os meus erros, passando por cima deles e melhorando as minhas condições de aprendizado, tanto para o meu crescimento quanto para o crescimento de uma sala de aula, né. Outro ponto, né, do livro, o Karnal ele também fala de alguns aspectos assim relacionados à criatividade, né? O quanto é importante o professor ele buscar ser um pouco mais criativo e sair um pouco da caixa para fazer as coisas, né? Porque o conteúdo ele é muito importante, óbvio, né? A gente tem livros, a gente tem apostilas, porque o conhecimento teórico ele precisa ser passado para o educando, né? Por mais prática que seja uma aula, por mais prático que seja um contexto, eu preciso trazer isso com uma certa bagagem de teoria, de fundamentação, para que esse aluno ele possa buscar o seu próprio conhecimento a partir dessas leituras e ele crie as suas próprias conexões, faça as suas próprias conclusões e desenvolva o seu senso crítico, que é algo muito importante para a educação, né? Que o indivíduo ele desenvolva o seu senso crítico, então ele tem que ter um argumento, ele tem que ter um material. E o Karnal ele explica que mesmo que isso seja assim importante, essa bagagem é importante, uma aula um pouco mais criativa, com uma metodologia diferente, uma forma diferente de abordar aquele conteúdo vai fazer com que a absorção do aluno seja muito maior. E daí isso a gente faz um gancho com as teorias, né, relacionadas à psicologia da educação, a própria área da educação que fala do aprendizado, né, das formas que a gente aprende e de como a gente faz essas conexões com formas diferentes de aprender, com modelos diferentes, como o nosso cérebro percebe essas diferenças e que quando a gente pratica, quando a gente está mais próximo do contexto daquela situação, a gente absorve mais do que apenas a leitura, do que apenas a escrita ou a visualização de um conteúdo. Então ele fala que o professor precisa buscar ser mais criativo, trazendo sim o seu conteúdo, a sua bagagem, mas com uma forma sempre buscar desenvolver alguma coisa de criatividade para chamar a atenção dos alunos e para engajá-los, envolvê-los no processo de aprendizado. Porque uma coisa é o aluno presente, outra coisa é o aluno engajado, envolvido de fato em fazer aquilo dar certo. E ele usa no livro um exemplo de que quando ele foi ensinar para as crianças, ele estava trabalhando com a questão das acentuações, né, no ensino inicial, ele pensou como ele poderia ser mais criativo para fazer isso, então ele comprou um assento de vaso sanitário mesmo, né? E levou para a aula aquele assento para os alunos que tivessem com palavras, ensinando, né, as paroxítonas, as oxítonas, enfim, da questão dos sons e das palavras e das acentuações. Então ele trazia o assento do vaso sanitário para dentro de sala de aula para ajudar os alunos a, de uma forma criativa, brincando, levantarem o assento quando fossem uma palavra com acentuação, né, ou com uma pronúncia de acentuação. Então, ele disse que as aulas eram mais divertidas, os alunos se envolviam mais, achavam aquilo estranho inicialmente, mais diferente. E ele conta no livro que isso tudo partiu dele, né? E que outro aspecto importante que ele traz no livro é que o professor, quando ele é criativo, quando ele busca essa diferença para fazer algo diferente, para fazer algo melhor para a sala de aula, para se envolver mais, ele está usando do tempo dele para fazer isso. O tempo dele fora de sala de aula, né? E um tempo que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa no mundo, coisas dele, pessoais, ele está lá dedicando aquele tempo
para pensar em como aquele processo pedagógico pode ser incluído na sua atividade para que os alunos tenham uma absorção maior. Então ninguém me paga a mais para isso, ninguém me bonifica o meu tempo que eu utilizo para isso, mas a criatividade ela exige sim um tempo de preparo, de pensar o que eu posso fazer, de criar um método, um processo para que realmente funcione em sala de aula, né? Não é só chegar e fazer qualquer coisa, mas tem que existir um processo pedagógico por trás, e que isso é muito louvável para os educadores, é um desafio muito louvável quando consegue ser cumprido, porque isso é do professor, do educador com a essência do que ele é, né? Ninguém está olhando para ele enquanto ele está fazendo isso lá na sua sala de trabalho, no seu escritório, no seu quarto, enfim, né? Onde ele estiver, ele está fazendo pela crença que ele tem realmente na educação, tá? Outro ponto que o Karnal coloca no livro é que a escola ela tem um objetivo, né? A instituição de ensino ela tem um objetivo dentro dessa linha de aulas mais criativas, enfim, que ela tem um objetivo real de troca, de aprendizado, mas que o divertimento que está relacionado com isso é uma porta que possibilita inúmeras outras coisas, né? Poder se divertir num ambiente acadêmico, num ambiente de ensino, onde se aprenda com mais sorrisos, com mais interesse, que seja leve e que seja divertido, né? Acho que isso é o principal. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, sempre no início do semestre, né, que o principal para mim numa disciplina, depois de explicar todo o processo pedagógico, de como vai ser a avaliação, de tudo, eu digo, olha, vamos começar o semestre e eu quero muito que vocês se divirtam nessa disciplina, que vocês curtam, que vocês aprendam de uma forma leve, de uma forma divertida, e que a absorção de vocês no final seja a percepção de uma experiência muito maior, em que vocês foram mais protagonistas, porque vocês participaram mais, interagiram mais, puderam contribuir. Vocês vão olhar para essa trajetória da sala de aula de vocês e vocês vão ver que foi muito mais divertido, muito mais memorável, né? Em termos de sentimento, de emoção do processo, e memorável realmente de lembrar o conteúdo, de lembrar aquilo que foi trazido dentro de uma sala de aula. E é muito legal para um professor também, quando passa um tempo dentro de sala de aula, e algum aluno que já saiu da instituição, ou que já está alguns semestres à frente, que já fez a disciplina com você, ele lhe procura, ele diz, professora, eu lembrei da tua aula num determinado contexto do meu trabalho, ou da minha pós-graduação que eu estou fazendo, ou de outro curso, enfim, que eu estou fazendo. Ou outro ponto também, né, professora, eu estou conseguindo aplicar aquilo que eu estudei, que eu aprendi na sua sala de aula lá, aquela vez, naquela disciplina, eu estou conseguindo aplicar isso agora, está sendo muito bom, né? Isso eu acho que são, falando, né, claro, de graduação, de pós-graduação, que a gente tem esse contato mais prático, mais de mercado com os alunos, de prática realmente de trabalho, de profissão, né? E é muito gratificante quando o aluno vem e traz esse feedback de que aquilo valeu a pena. É a única forma real, embora a gente tenha as medidas de avaliação, de prova, né, que dão lá nota 5, 10, enfim, para o aluno, mas a forma de realmente saber se aquilo foi interiorizado por ele é aquilo que ele eventualmente nos comenta, nos traz de alguma forma, né? E quando o aluno vem e traz esse feedback, isso é uma grande compensação para o educador, é sempre muito importante. Então é legal quando o processo ele também é divertido, a diversão, o entretenimento associado ao ensino, os estudos científicos vêm dizendo isso, que essa associação, o divertimento no processo de aprendizado educacional, ele torna aquele conhecimento uma experiência muito mais memorável, e que o aluno vai lembrar e vai remeter sempre aquele conteúdo de sala de aula e vai levar isso para a vida dele de uma forma mais tranquila e mais normal, né, do dia a dia. Outro ponto importante é que o Karnal ele também traz assim, um pouco dos desafios de quando a gente é um professor novo, está começando e a gente quer muito mais mostrar o que a gente sabe do que ouvir os alunos, do que ouvir as contribuições que eles têm, né? Isso é normal que aconteça. Quando a gente está vindo, né, de um mestrado, preparados assim para dar aula com todo o gás, a gente quer jogar o conteúdo, o conhecimento que a gente tem para que as pessoas
vejam o nosso valor, para que as pessoas saibam o quanto a gente sabe, o quanto a gente está preparado. Então a gente, no início, a gente tem essa coisa, né, de querer falar muito mais, dar muito mais, as coisas mais esmiuçadas para os alunos, né? E daí isso acaba distorcendo um pouco, claro, o processo, mas é normal que aconteça no início, né? Da gente fazer essa apropriação. O importante é ao longo do tempo, e quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a mudar o nosso procedimento de sala de aula, né? Todo semestre, todo ano, quando eu reviso o meu plano de ensino, o meu cronograma das disciplinas, eu vou vendo o que deu certo no outro e vou modificando um pouco, vou testando uma nova ferramenta, vou aplicando um novo método. Uma aula que eu falava um pouco mais, eu questiono mais, eu coloco mais perguntas no início da aula para que a gente comece a aula sempre discutindo muitas perguntas, fazendo jogos com as perguntas, trocando informações, ajustando os feedbacks, as respostas das questões para chegar numa resposta mais próxima daquilo que o conteúdo da apostila trouxe para eles. Enfim, então a gente, conforme a gente vai sentindo a sala de aula, a gente vai fazendo essas modificações e vai deixando com que o aluno seja mais protagonista, né? Isso faz parte do processo educacional do aluno, né? E tem uma situação também que o Karnal traz, né, que a gente tem que ter muito cuidado sempre nessa questão de fazer o aluno participar de uma aula, né? A forma como a gente está fazendo com que ele interaja e o cuidado que a gente tem com isso, e que às vezes a inexperiência de um professor distorce isso. E o Karnal, ele falou nesse livro, né, que certa vez ele entrou em sala de aula e um aluno fez uma piadinha para ele, né, e ele respondeu a piada, né, e ele faz um diálogo muito interessante no livro, de que naquele momento ele conversou com aquele adolescente como se ele também fosse um adolescente, porque ele devolveu na mesma moeda aquele comentário. E daí ele disse que o que ele conseguiu com isso foi que aquele aluno, ele nunca mais se manifestasse em sala de aula, porque ele aprendeu que quando ele fala, o professor rebate, e ele sentiu medo, se sentiu coagido, né? Então aquele aluno, ele parou de fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de participação em sala de aula, porque ele foi, né, ele deu um passo para trás, com medo sempre de falar qualquer coisa, sabendo que aquele professor rebate se necessário. Então o Leandro Carnal traz uma reflexão de fato muito importante nesse cuidado, né, para que eu não minimize a colaboração do aluno, a participação, e para que eu sempre tenha a postura de professor falando com o aluno, né? A gente sempre tenta dizer, é importante que as pessoas, a gente está num ambiente colaborativo de sala de aula, todo mundo é igual, todo mundo tem que trabalhar conjuntamente para que o processo de ensinar e aprender aconteça, mas os alunos sabem, né? Existe uma hierarquia, né? A hierarquia é o aluno, o professor, ele é o condutor daquele aprendizado, ele é quem dialoga, ele é quem organiza, ele é o mentor que organiza, e os alunos sabem disso, os alunos sabem, não que o professor está aqui e o aluno está aqui, né? Mas na mente da gente, né, a gente sabe que o professor, ele tem aquele papel, aquela postura, e ele é o que ele é porque ele pode estar ali exercendo essa função. Então essa questão de tentar, né, se tornar maior perante a turma por ser um professor, me engrandecer com o meu poder para tomar vantagem de uma situação, invalida muito, né, o respeito e, por vezes, o protagonismo do aluno, exatamente porque ele entende que aquela hierarquia existente que estava só na cabeça dele começou a ser uma coisa mais assim, menos democrática, e ele começa a ter medo daquela postura, ele começa realmente a ver essa diferença entre um e outro, e daí a colaboração, ela vai se afastando com essa distância, e os pares já não são mais próximos no diálogo. Então ele traz a importância de ter esse cuidado, né, com essa questão principalmente. Pessoal, então esses eram alguns pontos que eu queria trazer para reflexão, pontos que eu destaco sempre como os pontos chaves desse livro do Leandro Carnal, né, desses pontos aí que eu abordei. São alguns pontos que ele discute bastante no livro e traz reflexões muito legais pra gente, então é legal a gente poder tá discutindo, falando um pouquinho, e que vocês todos, nós, né, possamos pensar em como a gente era quando a gente começou na educação, e o quanto a gente mudou e o quanto a gente evoluiu
nesse nosso aprendizado. E os alunos também podem fazer essa mesma reflexão, como que eles começaram um curso, como que eles começaram as suas aulas e como eles estão depois de alguns anos aí na graduação ou de estudos na pós-graduação, essa nossa evolução, essa busca constante aí pelo aprendizado, pelo conhecimento, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Comentem aqui, façam os seus comentários, as suas contribuições, se inscrevam aí para receber os conteúdos, fiquem sempre comigo e até o nosso próximo vídeo. Um beijo para todos vocês!